Olá pessoal, Felipe da Smart Planilhas e nesse vídeo nós vamos aprender a fazer um controle de ocupação e disponibilidade que pode ser aplicado aí para controle de armários, de container, de vagas, de carro, enfim, várias aplicações. E essa aula ela é parte de um projeto que a gente montou no nosso curso de Excel completo e lá tem a aula completa com todos os módulos, ok pessoal? Se você quer aprender Excel, vou deixar no link desse vídeo a descrição para o nosso curso de Excel e bora para o vídeo. Pessoal, nessa aula agora, então, no projeto de locação de armários, a gente vai montar esse painel onde eu tenho aqui disponível no centro as unidades que eu tenho de armário. Eu tenho aqui as pessoas que ocupam esses armários, né, o local e o status, se está ocupado ou se está disponível. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, em disponível, ele vai mostrar para mim, destacando aqui nessa cor azul, os armários que estão disponíveis. Se eu colocar os ocupados da mesma forma, se eu clicar em uma unidade ocupada, ele destaca aqui qual que é o nome da pessoa que está ocupando essa unidade e assim por diante. Então, voltando aqui para a nossa tabela, eu vou vir aqui em armário e aqui ficou faltando uma informação que vai ficar oculta, na verdade, para o Excel. Eu vou criar aqui uma coluna chamada status e aqui eu vou fazer a seguinte validação. Se, abro parênteses, se esse campo, que é o campo de nome, for diferente de vazio, significa que o meu armário está ocupado, né? Então, ponto e vírgula, eu vou pôr aqui a palavra ocupado. Vou fechar aspa, ponto e vírgula. Caso ele esteja igual a vazio, no caso, né? Então ele vai estar disponível. Vou fechar minha aspa, fechar o parênteses e dar um Enter. Então aqui ele vai verificar para mim se o armário está ocupado ou se ele está disponível. E agora, para chegar naquele resultado, nós vamos precisar criar aqui uma tabela dinâmica, pessoal. Então eu vou selecionar esse intervalo, vou vir aqui em inserir e vou clicar em tabela dinâmica e vou dar um OK. E aqui eles trouxe os campos da tabela dinâmica e aqui eu vou colocar qualquer informação, porque na verdade eu não vou trabalhar diretamente em cima da tabela dinâmica, mas aqueles campos são segmentações de dados. Então eu vou colocar aqui na linha a unidade, só para a gente ver como é que vai ficar. Aqui ele trouxe as unidades, mas o que eu quero de fato é a análise da tabela dinâmica, e aí eu vou usar a opção de inserir segmentação de dados. Vou vir aqui em inserir quais segmentação de dados eu quero trabalhar nessa tabela. No caso, eu vou querer ver o local, quero trabalhar com ocupado por, a unidade também, qual que é o departamento e qual que é o status. Eu vou confirmar com OK. E aí o Excel trouxe aqueles campos que nós temos lá naquela base. Então, o ocupado por, eu vou deixar ele aqui. Olha só, ocupado por, vamos deixar ele aqui. No meio, eu vou deixar as unidades e vou dar um espaço aqui para os demais campos, tá? As unidades aqui e eu vou aumentar o tamanho desse painel, porque a unidade, como pode ter bastante, então a gente vai deixar ela maior aqui. E aqui na segmentação, nessa opção da segmentação, eu vou aumentar a quantidade de colunas, para que eu consiga ver mais unidades agrupadas aqui em cima. Eu vou deixar com 10 colunas para a gente ver. Olha aqui, 10 colunas. Essa aqui do departamento eu vou remover porque ela não está lá no nosso exemplo. Vai ter só o local e qual que é a disponibilidade do armário. Tá? Vamos ajustar o tamanho aqui. Aqui eu posso remover as linhas e grades do fundo para remover as linhas e grades aqui. E aí vamos fazer os filtros. Se eu clicar aqui então em disponível, ele mostra só os que estão disponíveis. Em ocupado, da mesma forma. Eu poderia também selecionar essa segmentação e mudar o formato dela, tá? Tem vários formatos de cores aqui. Eu vou utilizar esse de cor mais escura para destacar melhor os que estão ocupados dos que estão disponíveis. Então, se eu clicar aqui em disponível, ele traz as unidades destacando aqui quais estão disponíveis e ocupado da mesma forma. Se eu clicar em um ocupado, ele vai destacar qual que é o nome da pessoa que está fazendo uso desse armário. Olha, o armário 2, o armário 4. Então, tudo isso com base em uma tabela dinâmica que está aqui atrás, que está baseada na minha tabela de armários. Tá, pessoal? Então, se caso depois você aumentar aqui a quantidade de unidades, vamos fazer um exemplo aqui que eu vou aumentar para várias unidades a mais aqui, ó. Olha só. Eu vou mudar os números aqui das unidades. Olha só. Foi até a unidade 48, tá? Eu aumentei e eu vou voltar para minha tabela dinâmica. Observe que ele não trouxe aqui até a unidade 48. Por quê? Porque a minha tabela dinâmica ela está desatualizada, né? Eu aumentei o intervalo, mudei algumas informações. Então, para atualizar, eu seleciono a tabela dinâmica,
venho aqui em análise da tabela e olha só, eu tenho um campo que me diz que é a fonte de dados e o outro de atualizar. A minha fonte de dados, se eu vier aqui alterar, a gente vê que ela está indo somente até a linha 22, quando na verdade eu tenho informação até a linha 51. Então eu posso mudar aqui para 51, dou um OK, ele já aumentou aqui a unidade. Poderia também atualizar aqui, ó. Olha só, agora ficou atualizado. Eu volto a minha segmentação aqui cobrindo a tabela dinâmica e aqui eu já tenho as demais unidades que foram adicionadas. E aqui, se eu clicar também no nome da pessoa, olha que legal, ele mostra qual unidade que essa pessoa está ocupando. Certo, pessoal? Então esse é o nosso projeto. Até a próxima aula.